Vamos abrir no Salmo 32. Queria dar último recado nesse Salmo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atinarão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, o tema que eu propus nesse salmo é justamente sobre a aflição de origem pecaminosa. O salmista está sofrendo porque ele pecou contra Deus e agora ele faz essa oração de confissão. Nós aprendemos já aqui nesse salmo que o pecado produz infelicidade. A pessoa que peca, ela se torna uma pessoa infeliz. O salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação, não é? Então, nós precisamos entender que quando nós pecamos contra o Senhor, há uma tristeza que inunda o nosso coração. A consciência culpada tira o espírito da alegria em nossa vida. Também nós vimos que essa aflição não é só interna ou emocional, ela também pode ser física, porque ele diz que os ossos, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Uma das disciplinas que Deus pode atingir o pecador é ferindo o pecador, colocando uma enfermidade no pecador. Também nós observamos que quem está causando tudo isso é a mão pesada do Senhor contra o pecador. Ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então vejam, meus irmãos, que ele está sofrendo na alma, está sofrendo no corpo por causa dos seus pecados. Vimos ainda que a aflição pecaminosa necessita da graça divina. Quem pecou precisa do perdão. E perdão não é obrigação, é uma graça de Deus. Ele não tem obrigação de perdoar. Aprendemos ainda neste salmo que a aflição de origem pecaminosa precisa ser confessada. Ele diz aí no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade
não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoa, mas a condição é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A sexta afirmação quanto ao tema, nós afirmamos que a aflição de origem pecaminosa, quando obtida a libertação, quando a pessoa é perdoada, quando a mão do Senhor que pesava é retirada, isso vai despertar muitos a recorrer a Deus. O salmista, ao fazer essa confissão, está nos estimulando a procurar ao Senhor se porventura caímos em desgraça. Porque se Deus o perdoou, Deus também poderá nos perdoar. Ele cometeu o assassinato, ele cometeu o adultério e Deus o perdoou, né? Então nós somos incentivados a buscar ao Senhor. A aflição de origem pecaminosa será agora é a nova afirmativa, né? Que nós vamos discutir agora. Aí está em 7. A aflição de origem pecaminosa será um instrumento despertador para reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos a visão. E a disciplina vem com esse intuito de restaurar a nossa visão. Veja aí o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus é e como Ele age. Quem é Deus e o que Ele faz, seus poderosos feitos. Mas muitas vezes não conseguimos aprender a lição pela leitura e meditação da palavra de Deus. O que seria normal para nós, termos o conhecimento de Deus através da sua palavra, que é a verdade. Mas nós acabamos deixando escapar esses ensinamentos. Então, através das experiências amargas, conseguimos assimilar os ensinos das Escrituras sobre Deus. Quer dizer, a experiência amarga vai nos fazer levar a conhecer ao Senhor. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Jó, no sofrimento dele, diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, através das experiências amargas, conseguimos assimilar os ensinos das Escrituras. É nas experiências amargas, nos momentos de dor, perda, dificuldade ou disciplina, que muitas vezes experimentamos a fidelidade de Deus em meio à adversidade. Quão bom e quão maravilhoso é, né? Que os irmãos vivem em união. E a gente experimenta essa graça na presença do nosso Deus. Nessas horas, as palavras das Escrituras ganham uma nova dimensão, ressoando em nosso coração de uma maneira que a leitura puramente intelectual talvez não alcance. Então, quem não aprende na meditação, vai aprender na vida. A vida vai ensinar. As dores que vão causar, vão revelar o Senhor, né? O filho pródigo, ele perdeu a visão que o pai dele era bom. Ele foi para distante. Mas quando ele começou a padecer necessidade, a casa que ele lembrou foi do pai. Então, muitas vezes é necessário uma pessoa entrar pelo vale do sofrimento para aprender algo sobre Deus. A disciplina divina é um poderoso instrumento para conhecermos a santidade de Deus. A correção do Senhor nos afasta da iniquidade e da morte, mas também nos faz conhecer como Deus é clemente, porque o salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos, mas Deus apenas nos dá uma surra, não nos tira a vida. Ao sentirmos o peso da sua correção, somos levados a reconhecer
a seriedade do pecado e a entender que Deus não pode tolerar a iniquidade. É por isso que Deus age contra o pecador. Diz o profeta: o Senhor é puro de olhos e não pode ver o mal. Essa experiência nos ajuda a formar uma reverência saudável e um temor respeitoso diante da sua santidade. Quer dizer, eu aprendo muitas vezes mais quando estou apanhando do que quando estou sendo instruído verbalmente. A experiência de disciplina nos ensina que Deus se importa profundamente conosco, ao ponto de nos corrigir quando erramos. Ele nos ensina que o pai não deve deixar de corrigir o filho. Então, se ele dá essa ordem, ele, como pai, vai seguir este exemplo, essa ordem. Ele não nos abandona às nossas próprias as escolhas destrutivas, mas intervém em nossas vidas para nos trazer de volta ao caminho da vida. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E se for necessário espetar, ele o fará. Foi assim que ele fez com Jonas, que em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. E ele então mandou aquele temporal e depois ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Qual foi o objetivo de Deus? Fazê-lo voltar ao caminho. Essa intervenção, mesmo que dolorosa, demonstra a sua paciência e a sua misericórdia, pois o objetivo final não é a eliminação, mas a nossa santificação e o nosso bem-estar. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Por que Deus nos disciplina? Para que a gente volte ao caminho da vida. Diz Hebreus, se referindo aos nossos pais terrenos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo bem melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Que coisa gloriosa, né? Conscientes de nossos pecados, vamos perceber que qualquer disciplina que o Senhor venha nos aplicar é extremamente justa. Ele não está pesando exageradamente a mão. Ele está dando na medida correta para que o pecador volte a ter bom senso. Reconhecer nossas falhas e a justiça da disciplina divina pode nos levar a uma postura de humildade e mansidão. Só o homem com a cabeça baixa, né? Em vez de resistir ou se ressentir, podemos buscar entender o propósito da correção e como ela pode nos guiar para o caminho melhor. Essa consciência pode transformar a disciplina em uma oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O salmista, esse salmo tem ligação com o Salmo 51, e lá no Salmo 51 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A paciência divina, irmãos, é uma das virtudes que aprendemos quando pecamos contra o Senhor. Ele já deveria ter destruído desde o primeiro dia, quando Adão comeu do fruto proibido. Mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora anuncia a todos em todo lugar que se arrependam, porque há de julgar o mundo por justiça através do varão que destinou ressuscitando dos mortos. Então Deus é muito paciente, irmãos, antes de aplicar uma disciplina, a disciplina eterna. Ele está dando a chance, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Ele poderia imediatamente aplicar seu castigo sobre nós, mas em vez disso,
nos adverte pela sua palavra e seu Espírito de nossos erros e do castigo que vai cair sobre nós. Quanto tempo não durou o reino do norte? Quanto tempo não durou o reino do sul? Deus avisando pelos profetas, e o povo demorou e não aceitou o conselho do Senhor. Ele usa a nossa consciência ferida para nos fazer voltar à sensatez, aquela coisa perturbando, acusando, você está errado, você está errado, você tem de confessar, roubando a nossa paz. É quando estes e outros instrumentos não nos afetam, ele aplica a surra, não na proporção que merecemos, mas para nos fazer voltar ao seu caminho. Então, primeiro, ele usa a consciência. Quando a pessoa insiste no erro, ele age no corpo, age na alma, age na família, tudo com o objetivo de fazê-lo voltar à sensatez. Essa compreensão nos leva a valorizar muito a paciência de Deus e não usá-la como desculpa para pecar. Deus, de fato, é paciente, mas não vamos abusar da paciência de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Pelo contrário, que isso nos inspire a sermos gratos e a ter um verdadeiro desejo de viver de acordo com a vontade do Senhor, evitando assim a necessidade de sua correção amorosa. Em quinto lugar, irmãos, que aí está no 8º, não é para vocês. A aflição de origem pecaminosa conduzirá uma submissão ao Senhor. Vamos ler o versículo 8 ao 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quando pelo Espírito Santo percebemos onde o nosso pecado nos jogou, estamos mais habilitados a nos submeter ao Senhor. Quem é que revela que nós somos pecadores e que pecamos? O Espírito. O Espírito Santo veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os judeus, após o cativeiro babilônico, abandonaram as imagens de escultura que tinham sido uma das causas da disciplina do Senhor. Os judeus não voltaram mais a adorar os ídolos. Da mesma forma, em nossa vida pessoal, as cicatrizes deixadas pelos nossos pecados podem se tornar lembretes vivos das suas consequências destrutivas. Então, ele marca a alma da pessoa. A pessoa pecou, marcou, então a partir daquela lição que está sempre diante dela, ela procura se afastar do mau caminho. A dor, o sofrimento e as perdas que experimentamos nos tornam mais sensíveis aos perigos daquela transgressão específica. É como se o próprio pecado nos ensinasse de maneira dolorosa o caminho da retidão. Marca a alma. É aquela menina que se relacionou antes do casamento e tem um filho. Aquele filho vai sempre estar ali na vida dela, lembrando por que ela está naquela situação, às vezes, de dificuldade, de sustento, porque não seguiu um caminho estabelecido pelo Senhor. O pecado, irmãos, nos conduz à soberba. A soberba é, de fato, uma barreira poderosa que nos impede de reconhecer nossa necessidade de arrependimento e de nos voltarmos para o Senhor. E é dito que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Ela nos cega para a nossa própria fragilidade
e para a santidade de Deus. Mas a disciplina dolorosa tem o poder de quebrar nosso orgulho. Um homem abatido é como um cavalo domado. Ele se submete ao Senhor incondicionalmente. Enquanto está com o nariz empinado, nunca se humilha na presença do Senhor. Mas aí vem um cinturão de Deus e abate. Aquele homem orgulhoso começa a se humilhar na presença de Deus. É o rei Manassés, que fez toda a perversidade, e Deus chamou a atenção dele, ele não quis ouvir, até que ele foi levado pelos assírios à prisão. Lá na prisão, ele se humilhou e Deus se lembrou dele. O homem que cedeu à tentação e provou o cálice da ira de Deus, quando se converte, se torna mais submisso ao Senhor. Ele conhece em primeira mão a diferença entre viver sobre a própria vontade e viver sob a proteção e orientação do Senhor. É a lição prática que o pecado leva o pecador a aprender. Aquele que provou o cálice da ira de Deus desenvolve uma sensibilidade maior para a santidade do Senhor e para a seriedade do pecado. A experiência o ensinou de maneira inesquecível o quanto é insensato e doloroso se afastar de Deus. Sua conversão, portanto, muitas vezes é marcada por um quebrantamento genuíno e um desejo sincero de viver em total submissão àquele que o resgatou das trevas. O cara está pecando, não se importa. Aí vem a enfermidade e bota ele na cama. Aí ele começa a chorar. Ele começa a refletir o que o pecado dele levou àquela situação. Ali está um homem quebrantado. Ali está um homem humilhado. Por outro lado, aqueles que talvez não tenham se desviado de forma tão drástica ou que não tenham experimentado consequências tão severas, pode ter uma compreensão mais teórica do pecado e da graça. Eles podem não ter a mesma urgência e a mesma gratidão profunda pela misericórdia divina. Seus corações podem não ter sido tão profundamente confrontados com sua própria fragilidade e dependência de Deus. É quando Jesus vai à casa do fariseu, e o fariseu todo orgulhoso não trata Jesus com decência, mas veio uma mulher, né, e chorando aos pés do Senhor Jesus Cristo, enxugava com seus cabelos, e aí o Senhor perguntou: Simão, quem mais amou? Contou uma parábola. E aí quando Simão interpretou bem a parábola, Jesus: está vendo essa mulher? Você não me deu isso, não me deu aquilo, essa mulher fez isso, por isso os seus muitos pecados são perdoados. Muitas vezes, irmãos, estamos como os da igreja de Laodiceia, achando que está tudo bem conosco, porque não cometemos pecados escandalosos. É fácil cair na ilusão de que, por não termos cometido adultério, roubo ou assassinato, estamos em uma boa situação espiritual. No entanto, a Bíblia nos revela que o pecado é muito mais abrangente. Ele inclui a falta de amor a Deus e ao próximo, a ingratidão, o orgulho sutil, a murmuração, a busca por aprovação humana em vez da divina e tantas outras atitudes e pensamentos que muitas vezes negligenciamos. O pecado de coração é tão grave quanto o pecado externo. Ambos interrompem nossa comunhão com Deus e nos conduz ao inferno. Jesus falando: se teu olho te faz pecar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo no inferno. Não existe pecadinho, irmãos, existe pecado, e o salário do pecado é a morte. Precisamos sondar o nosso coração.
confessar nossos pecados, tanto os visíveis quanto os ocultos, na mente, no sentimento, na vontade, nos pensamentos, e buscar a purificação que somente a graça de Deus em Cristo Jesus pode nos oferecer. Está escrito: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. A vigilância constante e a dependência do Espírito Santo são essenciais para não cairmos na mesma armadilha da igreja de Laodiceia, que se achava rica espiritualmente, enquanto na verdade era miserável, pobre, cega e nua. Cuidado, irmãos. Sim, os pecados escandalosos já estão mostrando para todo mundo que aquela pessoa está num mau caminho. Mas aquele pecado do coração que ninguém está vendo, que só Deus sabe. Nono e último. A aflição de origem pecaminosa, vencida no Senhor, levará a uma adoração verdadeira. Quando o homem se arrepende, quando o homem é perdoado, quando a mão do Senhor é retirada, essa pessoa sente vontade de adorar o Senhor. Vamos ler 11? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. O pecado nos leva a adorar friamente ao Senhor e muitas vezes nos faz abandonar o lugar do culto. É por isso que quem peca não está na igreja, ou se está na igreja não consegue cantar alegremente. Perdemos o fogo do Espírito Santo que nos impulsionava a servir ao Senhor com alegria. Essa sensação de perda do fogo do Espírito Santo é a morte da vida cultual, e a morte da vida cultual são consequências tristes do pecado. A alegria no serviço se esvai e o desejo de estar na presença de Deus diminui. A vergonha toma conta de nós e buscamos fugir da presença de Deus. Estando no pecado, nossa vida cultica morre o relacionamento com Deus. Há uma frieza no coração. Davi, falando sobre a sua experiência: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele não louvava mais enquanto ele estava no erro, não tinha vontade, a vergonha. Lembra que Adão, ao pecar, se escondeu, fugiu da presença de Deus? Mas é importante lembrar que, mesmo nessa situação, existe esperança. Sabe por que Deus, quando foi no jardim, chamou o nome de Adão? Adão, porque ele estava querendo se relacionar com ele. Ele estava querendo que Adão abrisse a boca, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, oferece um caminho de volta. O reconhecimento do pecado e o arrependimento sincero são os primeiros passos para restaurar essa comunhão perdida. Diz o texto que nós citamos muito aqui, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscar o perdão de Deus e o apoio da comunidade de fé pode ser fundamental para reacender essa chama e restaurar a vida cultica. E quando está no pecado, não gosta de adorar. Quando está na presença de Deus, gosta de adorar o Senhor. Não precisamos permanecer distantes e envergonhados. Há sempre um convite ao retorno. Jesus mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por outro lado, quando experimentamos o perdão de Deus,
o desejo de adorar o Senhor se torna intenso. Quando experimentamos a profundidade da graça divina e sentimos o peso do pecado ser retirado, o coração se enche de uma gratidão transbordante, que naturalmente nos impulsiona à adoração. Estar na presença do Senhor com os irmãos é mais importante do que estar em outro lugar, porque percebemos que Deus perdoa pecadores arrependidos. Cantarei ao Senhor, o povo de Israel, com Moisés ali no deserto. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. É quando o homem está em comunhão com Deus, ele sente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A visão do amor de Deus em nosso favor, dando o seu Filho para pagar todas as nossas dívidas, nos move e comove a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Paulo fala, diz que o amor de Cristo constrangia ele. Ao saber o que Cristo fez, constrangia ele e fazer a obra da evangelização. Expressamos nossa gratidão ao Senhor cantando, orando, ofertando a Deus. Essas são formas concretas de expressar um amor e uma gratidão. É a nossa resposta humilde e sincera a um amor que nos alcançou de maneira tão extraordinária. Estar diante da santidade de Deus, ciente do preço pago por nossa redenção, nos leva a uma adoração que é verdadeiramente bela e transformadora. Pois o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando deixamos, irmãos, de adorar a Deus por coisas passageiras, temos uma catarata que nos impede de ver a graça da salvação e a graça comum que Deus tem derramado em nossas vidas. O salmista diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Como é que a pessoa que é abençoada não gosta de louvar a Deus, que é abençoado com bênçãos dessa vida e com bênçãos eternas? A catarata é um pecado que bloqueia a nossa visão dos atos de bondade de Deus para conosco. Se estamos nesse estado, façamos como Bartimeu. Que eu torne a ver a sua graça comum, que eu torne a ver a sua graça especial e sair cantando e louvando ao Senhor. Meus irmãos, concluo. Aprendemos nesse salmo que se não vigiarmos, podemos cair em tentação e permanecer um determinado tempo nela. Davi ficou 1 ano, pelo menos, no pecado, antes de se arrepender. Neste período, a mão disciplinadora do Senhor cairá sobre nós em qualquer área da vida. Deus é amor, mas também é justiça. Somente através da confissão e o abandono de pecado, a mão pesada de Deus se afastará de nós. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. A graça restauradora experimentada por nós e testemunhada poderá levar os nossos ouvintes a recorrer a Deus. Eu sei que é humilhante você dizer eu pequei, mas quando você passou pela experiência do pecar e se converteu e você conta para uma pessoa, a pessoa fica, poxa, que coisa maravilhosa, como Deus agiu na sua vida. Uma vez restaurados, vamos perceber a paciência, a misericórdia e o amor divino em nosso favor. Teremos disposição para cultuar a Deus a sós, em família, na congregação dos santos, isto com muita alegria e espontaneamente. Se estamos pecando contra o Senhor, devemos nos arrepender imediatamente. Vamos procurá-lo enquanto é tempo.
Se nos voltarmos para Deus, vamos ter paz com Ele e seremos abençoados pelo Senhor. Que Deus possa nos ensinar, irmãos, que sim, existe um sofrimento que é gerado pelo pecado, mas havendo arrependimento, haverá perdão e esse sofrimento se afastará de nós. Que Deus nos abençoe.